Você entendeu? Aham. Eu tava numa mesma geração de comediantes que queriam ser muito mais comediantes do que eu. Eles Sei. estavam naquela gana de: "Eu quero ser o melhor comediante, eu quero que meu vídeo bombe". E eu tinha passado dessa fase. Quando você perde essa gana, o público percebe, cara, Que que você louco. tá fazendo, mas tá fazendo na boa, você tá fazendo devagar, você não posta tanto nas suas redes sociais. Então eu vi que de repente aquela grana do final do mês estava diminuindo cada vez mais, e como eu não estava fazendo outras coisas, eu não estava conseguindo pagar as contas. A minha sorte na pandemia é que por causa da produtora eu tinha juntado uma boa grana, Uhum. só que ela estava sendo comida. Pra piorar, meu pai estava muito doente, não tinha mais plano de saúde, e eu estava gastando muito dinheiro com ele por causa de hospital, de tratamento, de operação e tal. Então, assim, eu estava vendo minha grana sendo corroída, uma grana que eu juntei anos e anos, entendeu? Então Que começou a foda. bater o desespero. E hoje eu vejo o podcast porque eu sou tão ansioso, tão desesperado com o podcast, porque se eu ligar no piloto automático, como eu liguei lá na comédia, Aham. vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho que sempre estar ligado, vendo o que os outros podcasts estão fazendo, trazendo convidados, tá? Porque se eu, se- eu quero, eu quero querer ser, eu tenho que querer ser um melhor podcaster do que os outros. Não que Uhum. o meu intuito é ser o melhor. O meu Uhum. intuito é ser o mais relevante. Eu Uhum. nunca, eu nunca vou ser o maior em números, nunca vou ser. Uhum. Porque eu sou mais velho, porque meu podcast é diferente e tal. Eu nunca vou bater um Podpah, por exemplo, que é mais popular, é mais quebrada, que vai sempre ter mais público. Mas eu quero que o meu seja o mais relevante. Eu quero Uhum. que as pessoas queiram estar lá e que seja interessante para as pessoas estarem lá. Aí isso me resolve a vida. E se algum ponto isso virar trabalho, como virou a comédia, uma hora fala: "Puta, cara, tem que ir naquele show", porque eu sempre adorei fazer comédia. Chegou um ponto que eu não estava mais afim de ir nesse show ou naquele, porque eu queria ficar em casa. Claro. Isso acabou me ou fazer outros projetos. Eu deixei de fazer show ou deixei de escrever algumas vezes piadas, porque eu estava escrevendo meu livro, estava escrevendo Uhum. quadrinhos. Uhum. Isso atrapalhou muito. Então hoje eu tenho a consciência de que eu só vou fazer show que eu tô afim e vou escrever só piada que eu acredito muito. Porque Aham. chegou um ponto que eu estava fazendo, vídeo pra colocar toda semana no YouTube. Isso é uma merda, cara. Mas você sabe que mesmo que você em algum momento tenha uma curva descendente do inteligência, você tá falando desse temor, assim, É, de que um é, dia tem uma curva é. descendente, e é por isso que você fica de olho nos Números, algoritmos, em é. tudo. Ainda que você tenha essa curva, que a gente hoje é muito questionável pensar que você vai viver isso, porque quando Ah, tá mas tudo é muito grande. possível, né. É. Não, mas tô ligado, quando a É gente que tá nem muito por Porta dos cima. Fundos, eles Aham. estão na baixa, mas mesmo na baixa, Tá bom. pra gente é alta pra eles. Mas tenho Mas certeza que pra eles falam: "Caramba, a gente precisa fazer mais números", entendeu? Mas o Porta dos Fundos é um bom exemplo, porque eu vou te falar, porque o Porta dos Fundos desfruta de uma condição que você já tem também, e talvez você não pense tanto nisso, que é ser precursor. É. Porque dentro dos comediantes que fazem podcast, é fato que você é precursor. E mesmo que você tenha achado que começou em dezembro e foi tarde em relação aos demais, você está entre os 10 podcasts que começaram dentro de um tempo legal de maturação e que hoje estão Exatamente. aí. É. Então, Alguns até já acabaram, alguns né. já acabaram O e master do vinheteiro e total. do guru já terminou e era um dos grandes, cara. É. Isso vai ser muito foda pra você, porque mesmo que tenha a curva descendente, você vai desfrutar daquela reputação de um cara que foi o que abriu a É, porteira pra boiada passar, tá ligado? é. Pelo menos na comédia, isso é muito foda. Mas eu tenho essa preocupação na vida, assim, eu sou muito ansioso, muito ansioso.